Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, nós vamos agora dar início a mais, e aí eu quero fazer uma série de vídeos, e aí organizar uma playlist sobre a temática a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, tá bom? Para que eu possa, de alguma maneira, melhor desenvolver este vídeo, eu vou fazer a leitura e os estudos e as informações tiradas aqui deste livro aqui, ó, do Iron Brunner. Essa aqui é uma edição revisada e ampliada, tá bom? Da teologia sistemática, completa e atual. Vamos lá? Sem perca de tempo, nós vamos aqui tirar aqui o saco dele. E aí nós vamos para o índice para nós encontrarmos a doutrina ou a teologia propriamente dita sobre o Espírito Santo, também conhecida como a teologia da pneumatologia, né? Eu estudo sobre a pessoa e o Espírito Santo. Vamos lá. Ô, meu filho. Vamos lá, ok. E aí nós temos a primeira parte, que é a doutrina da palavra de Deus. A segunda parte, a doutrina de Deus. E aí nós temos a terceira parte, que é a doutrina do homem. Deixa eu só ajeitar mais aqui. A doutrina do homem, a imagem de Deus. Quarta parte, a doutrina de Cristo e do Espírito Santo. É aqui que nós vamos buscar. Aí tem a doutrina da aplicação da redenção, que é a quinta parte. Sexta parte, a doutrina da igreja. E a sétima parte, a última parte, a doutrina do futuro. E aí nós temos mais ou menos, querido, 1.800 páginas. Mais ou menos esse livro aqui, ele vai ser de 1.800 páginas. Vamos lá. A quarta parte, que vai falar também da pessoa do Espírito Santo, é 735, página de número 735. Vamos perto. Vamos lá. Oi! Encontramos. Deixa eu só mostrar para você aqui. Pronto. Vamos lá. Aí. O livro é pesado, irmão, viu? Deixa eu abaixar aqui mais um pouco. Isso. Agora eu vou ajeitar ele aqui. Muito bem. E aí sempre nós vamos tentar encontrar. Certo? E aí nós temos agora, encontramos. Oi, Caleb, aqui, ó. Muito bem, querido, nós estamos no capítulo 30 da quarta parte, que vai falar também sobre a obra do Espírito Santo. Nós temos como um tópico que diz assim, ou um subtítulo que diz quais são as atividades características do Espírito Santo ao longo da história da Bíblia. E aí nós temos o primeiro ponto dessa parte aqui, que diz assim, explicação e base bíblica. Nós vamos ler juntos para nós compreendermos também mais um pouco, tá bom? Nos capítulos anteriores, analisamos de forma razoavelmente minuciosa a pessoa e a obra de Deus Pai, e mais recentemente, a pessoa e a obra de Deus Filho, Jesus Cristo. Examinamos também as provas bíblicas da divindade e da personalidade distinta do Espírito Santo, em associação com a doutrina da Trindade. É oportuno agora, neste capítulo, nos concentrarmos na obra peculiar do Espírito Santo, entre as diferentes atividades dos membros da Trindade, quais são apresentadas especialmente como obras de Deus, o Espírito Santo. Devemos nos conscientizar, primeiramente, de que outros capítulos neste livro lidam mais ou menos diretamente com alguns aspectos da obra do Espírito Santo. Os capítulos sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo, que é praticamente o capítulo 39, e sobre os dons espirituais, que aí vai para o 52 ao 53, tratam praticamente só das obras específicas do Espírito Santo. Além disso, os capítulos sobre a autoridade das Escrituras, a oração, o chamado do Evangelho, a regeneração, a santificação, a perseverança, a glorificação, a disciplina da igreja, os meios da graça no ambiente da igreja e a adoração. Todos eles tratam dos vários aspectos da obra do Espírito Santo, no mundo e, em especial, na vida dos crentes. Entretanto, neste capítulo, tentaremos obter uma visão geral do ensino das Escrituras como um todo sobre a obra do Espírito Santo, a fim de entendermos de maneira mais plena
que tipo de atividades têm sido delegadas por Deus e por Deus Filho, particularmente ao Espírito Santo. Então, a ideia deste capítulo é tratar especificamente sobre a obra, quais são as suas atividades, características ao longo da história da Bíblia. Podemos definir a obra do Espírito Santo da seguinte maneira: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Então, o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui é que há uma definição do autor. O autor define da seguinte maneira: a obra do Espírito Santo consiste em manifestar a presença ativa de Deus no mundo e, em especial, na igreja. Prosseguindo, em definição, mostra que o Espírito Santo é um membro da Trindade que as Escrituras com mais frequência representam como aquele que está presente para fazer a obra de Deus no mundo. Embora isso seja real até certo ponto ao longo de toda a Bíblia, é particularmente verdadeiro na era da Nova Aliança. No Antigo Testamento, a presença de Deus foi manifestada muitas vezes na glória de Deus e nas teofanias. Nos Evangelhos, o próprio Jesus manifestou a presença de Deus entre os homens, mas depois que Jesus subiu ao céu e ao longo de toda a era da igreja, o Espírito Santo agora é a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. É Ele é o que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Então, a ideia que nós temos agora é que, no Antigo Testamento, Deus Pai, ele se faz mais presente, ele é mais conhecido e reconhecido. Nos Evangelhos, Jesus começa a revelar o Deus Pai e também mostra e nos fala também da pessoa do Espírito Santo. Porém, após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, o Espírito Santo agora é proeminente. É ele que está praticamente no comando para revelar a Trindade. Desde o princípio da criação, temos indícios de que a obra do Espírito Santo consiste em completar e sustentar o que Deus Pai planejou e o que Deus Filho começou. Pois em Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E no Pentecostes, com o início da nova criação em Cristo, o Espírito Santo vem para conceder poder à igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, capítulo 2, versículo 4, versículo 17 e versículo 18. Como o Espírito Santo é a pessoa da Trindade por meio de quem Deus manifesta de modo particular sua presença na era da nova aliança, é apropriado que Paulo designe o Espírito de primeiros frutos, o Espírito Santo de primeiros frutos. Romanos capítulo 8, versículo 23. E garantia o penhor, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, capítulo 5, versículo 5. Da manifestação plena da presença de Deus, que conheceremos no novo céu e na nova terra. Conferir Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Mesmo no Antigo Testamento, foi previsto que a presença do Espírito Santo traria bênçãos abundantes da parte de Deus. Isaías predisse um tempo em que o Espírito traria grande renovação. Vamos ler essa passagem? Porque o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, e o deserto se tornará campo fértil. E o campo fértil será conhecido como uma floresta. Então a justiça habitará no deserto, e a retidão morará no campo fértil. O efeito da retidão será a paz, e o fruto da retidão, sossego e confiança. Para sempre, o meu povo habitará em moradas de paz, em moradas bem seguras e em lugares silenciosos de descanso. Isaías 32, os versículos 14 a 18. De modo semelhante, Deus profetizou por meio de Isaías a Jacó: porque derramarei água sobre a terra sedenta e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo de número 3. Em contraste, o afastamento do Espírito Santo retirou a bênção de Deus do povo, mas eles se rebelaram
e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou um inimigo deles e ele mesmo planejou contra eles. Isaías 63, versículo 10. No entanto, várias profecias no Antigo Testamento predisseram um tempo em que o Espírito Santo viria de modo mais pleno. Um tempo em que Deus faria uma nova aliança com seu povo. E aí nós temos algumas referências aqui. Ezequiel 36, 26, 27. Ezequiel 37, versículo 14. Capítulo 39, versículo 29. E Joel, capítulo 2, versículo... Eu que dei para ele. Versículo 28 e versículo... Dá para ele. Ele ficava brincando dentro do copo. Muito bem. De que maneiras específicas o Espírito Santo traz bênção de Deus? Podemos distinguir 4 aspectos da obra do Espírito Santo para fornecer evidências da presença de Deus para abençoar. Este é o próximo vídeo que eu estarei apresentando, essas maneiras específicas pelas quais o Espírito Santo pode nos dar, tá bom? Pode trazer a bênção de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo vídeo e não deixe de adquirir este livro extraordinário, tá bom?